Graça e paz, bom dia, Deus abençoe a todos. Estamos neste momento com o livro do profeta Jeremias, homem de Deus, que profetizou, que levou a palavra de Deus ao povo de Deus em tempos difíceis, em dias difíceis. As pessoas gostam de rotular e rotularam, né, Jeremias como o profeta chorão. Eu não vejo dessa maneira. Eu vejo um homem leal, eu vejo um homem fiel a Deus, eu vejo um homem que ama a Deus e vejo um homem completamente identificado com o seu povo, um homem que ama o seu povo, um homem que está sofrendo e sofrendo muito pela situação desesperadora que está se abatendo sobre a vida daquele povo e, além disso, vê esse povo em rebelião contra Deus, fazendo pouco caso da palavra de Deus, instituindo uma série de práticas, de cultos e de devoções que contrariam a vontade de Deus e que só trouxeram mais juízo, mais julgamento, mais a ira de Deus sobre aquele povo. Jeremias, um instrumento de Deus para a proclamação da verdade, ele sofreu. Ele sofreu porque a verdade de Deus estava sendo expressa para o povo de Deus, o povo que ele amava. Então havia muito e muito sofrimento, porque a situação era muito e muito difícil. Mas não havia só Jeremias. Jeremias. Eu sempre, quando estou falando de Jeremias, volta e meia sai Isaías. Talvez pela terminação das palavras, né? Eu lia muito na minha infância um livro do profeta Isaías. O meu avô gostava da leitura de Isaías. Então ele sempre me colocava para ler Isaías e os evangelhos, né? Então eu sempre tenho em mente Isaías. Mas nós estamos falando aqui do profeta Jeremias. E não havia só Jeremias como profeta. Havia uma quantidade muito grande de outros indivíduos que a si mesmo declaravam profetas e que não estavam profetizando de acordo com a palavra de Deus, não estavam profetizando de acordo com o Espírito de Deus, eram profissionais. Já naquele tempo, as pessoas aproveitaram o interesse não só do povo, mas também dos nobres, né, dos importantes em relação esse desejo de saber o futuro, o desejo de saber antecipadamente qual é a vontade de Deus, o propósito de Deus ou o plano de Deus, e existe aquela legião de profissionais que estão sempre falando coisas boas e agradáveis, né? Que tem o hábito de massagear o ego de quem está no poder, que se apresentam a si mesmos como profetas, quando a palavra de Deus declara que muita cautela tem que haver, né? Não é algo que alguém, não é uma responsabilidade, uma incumbência que a pessoa toma sobre si. É algo que somente o Espírito de Deus pode realizar. E nós estamos falando de um período em que a palavra profética era abundante, porque a necessidade de proclamação era urgente, o chamado ao arrependimento era fundamental, porque o povo de Deus corria sério, sério risco. É o período, a época do cativeiro babilônico, né, em que as terras de Israel foram atacadas, dizimadas, a população foi assim diminuída em muito, né? E muitos foram espalhados pelo mundo daquela época. E com relação a esses homens, a esses indivíduos, o profeta Jeremias também lança um lamento. É um lamento com vistas ao fim odioso e terrível que esses homens terão, pela ousadia, pela arrogância, pela presunção de fazer oposição à palavra de Deus, de criar distrações, de criar obstáculo para que o povo se arrependesse e se colocasse no caminho correto. E Jeremias começa aqui o seu lamento em relação, ele está lamentando até pelos falsos profetas. Quanto aos profetas, no meu íntimo, meu coração está quebrantado. Todos os meus ossos estremecem. Sou como um homem embriagado, como um ser humano completamente dominado pelo vinho por causa do Senhor e das suas santas palavras. Jeremias está como que entorpecido pelo discernimento do mal que aquelas vidas estavam causando
mesmo tentando se passar por profetas, por pessoas de Deus. Ora, toda a terra está repleta de adúlteros, e por causa da maldição a terra se desespera em pranto, e as pastagens do deserto estão secas. Seu modo de vida é perverso, e o seu poder apoia-se na falsidade. Tanto o profeta como o sacerdote são profanos. Até no templo erguido em minha homenagem encontro espalhadas as suas iniquidades. Denuncia o Senhor. E aqui Jeremias apresenta a palavra de Deus em relação aos sacerdotes e aos profetas. Os sacerdotes era a classe que devia cuidar do culto, da adoração a Deus, zelar pelo conhecimento da palavra de Deus. E os profetas deveriam ensinar a palavra de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Algumas pessoas não sabem, não acreditam, né, que acham que o sujeito estava ali andando, de repente o Senhor Deus o chamava e agora você é profeta. Havia meios de se estudar, de se dedicar, de se preparar, toda a preparação às escolas, né, dos profetas, né, sempre existiu o estudo voluntário, permanente da palavra de Deus. Sempre homens estiveram voltados para Deus, para serem instrumentos de Deus, caso o Senhor Deus assim o desejasse. Então, as escolas dos profetas que tinha naquele dia era voltada ao estudo da palavra de Deus e das profecias que já haviam se manifestado, né, dos homens que Deus já havia levantado durante a história do povo. Eles estudavam também. Eles estudavam, né, eles se dedicavam ao estudo das profecias, de como Deus se manifesta, como Deus revela a sua vontade e o seu querer. Isso não os tornava automaticamente profetas. Era uma preparação para que, caso Deus assim o quisesse, eles estariam prontos. Muitas pessoas hoje que têm desejo de profetizar, né, de ser instrumento do Espírito Santo em relação à manifestação de dons espirituais e coisas desse tipo, a única coisa que elas não fazem é se preparar para caso o Senhor Deus o queira, poder utilizá-las. Alguns, por conta e risco, já vão se atirando em falatórios, em ministrações, né? Toda e qualquer oportunidade para manifestação da insensatez e da loucura deles, para eles é apropriada. Como se falar o que a pessoa acredita que seja o melhor, vai transformar a vida do outro que está ouvindo. A palavra de Deus não pode ser manipulada conforme a conveniência. E nem conforme, única e exclusivamente, a necessidade daquele que a ouve. Nós não podemos impor a Deus um agir que não está no propósito por ele estabelecido. Há uma necessidade de preparação, de estudo, há uma necessidade de ser chamado, buscado e preparado para aquele trabalho, para aquele ministério, para aquela ministração. É por isso que nós falamos de comunhão, né? De vida de comunhão. Tá? Uma palavra de esperança, ela é sempre bem-vinda e ela a ninguém fará mal. Agora, uma palavra que tenta se apresentar como profética, como algo vindo dos céus, como uma manifestação do Espírito Santo, sem o ser, ela causará grandes, grandes estragos. Na vida de quem? De todos. De todos. Do empolgado, não vamos também dizer que todos estão agindo de má fé, de má vontade, com interesses espúrios. Há pessoas que, na sua ingenuidade ou na sua empolgação, se lançam em algumas aventuras, inclusive aventuras espirituais. Estão correndo grandes riscos. Mas a vida dessas pessoas e a vida daqueles para quem é ministrada uma mentira, porque não é fruto de uma comunhão com Deus, de um mover genuíno do Espírito Santo. É um experimento, na melhor das hipóteses. E isso é terrível. Isso é terrível, porque expor uma vida que necessita da manifestação
do amor de Deus, do poder de Deus, da graça de Deus, expor uma vida carente, desesperada, aflita, necessitada a uma falsa ministração, é de uma maldade que não tem limites. Então, profetas sem palavra, né? Operadores sem poder, ministrantes sem graça, sem unção. Isso é terrível para todos, porque acaba afetando a vida de quem mais necessita. E homens sem o devido compromisso com Deus eram muitos também naqueles dias. Né? Porque temos a impressão, não é de hoje, quando a situação piora, quando a tragédia se avizinha, né? Quando coisas terríveis acontecem, o salve-se quem puder. Né? Eu vou proteger a mim e aos meus, mas e os demais? E os demais que lutem por si. Era assim a liderança do povo nesses dias. Não só a liderança política, como também a liderança religiosa e a liderança espiritual. E a palavra de Deus, através do profeta, esse sim profeta, diz: tanto o sacerdote como o profeta são profanos. Até no templo erguido em minha homenagem, encontro espalhadas as suas iniquidades, as suas maldades, as suas imundícias. Depois, lendo com calma, atentamente, o livro da profecia, Jeremias, também Ezequiel, período ali bem próximo, né? O nível de maldade, de malignidade que eles participavam e se envolviam, era pior do que o povo que estava vivendo na ignorância da palavra de Deus e da vontade de Deus. O povo havia sido deixado à solta. O povo havia sido deixado às suas próprias conveniências, às suas próprias paixões, inclusive em questões de religiosidade, de espiritualidade. E a palavra de Deus, através de Jeremias, fala que os sacerdotes e os profetas estavam vivendo da mesma maneira, ímpia, imoral, profana, vergonhosa. E continua a palavra através do profeta. Por esse motivo, o caminho desses homens, o caminho deles será como lugares barrentos e escorregadios nas trevas, para as quais serão excomungados e nelas se afundarão. Trarei a desgraça sobre eles no ano do seu castigo, assevera o Senhor Deus. Entre os profetas de Samaria, observei algo deveras hediondo. Na verdade, eles prognosticaram por Baal e assim desviaram Israel, o meu povo, do caminho. E entre os profetas de Jerusalém vi também algo horrível. Eles cometem adultério e vivem em mentira e em falsidade. Estimulam os que praticam o mal para que nenhum deles reflita e se converta da sua impiedade. Para mim são todos como Sodoma, e o povo de Jerusalém é como Gomorra. Assim declara o Eterno dos Exércitos, assim declara o Senhor dos Exércitos sobre os profetas. Eu os farei comer comida amarga e beber água envenenada, porque dos profetas de Jerusalém a impiedade se espalhou por toda a terra. Assim afirma o Senhor dos Exércitos. Não deis ouvidos às palavras dos profetas que vos pregam, enchendo-vos de ilusões. Falam de uma visão que lhes sobe do próprio coração e não dizem uma palavra que proceda da boca do Senhor. Garantem constantemente aos que desprezam a palavra do Senhor. Não vos preocupeis, é certo que tereis paz. E a todos os que seguem a teimosia dos seus corações afirmam: nenhum mal virá sobre vós. Porquanto quem dentre eles esteve no conselho do Senhor para que contemplasse e ouvisse a sua palavra, ou quem esteve atento e compreendeu a sua palavra a fim de obedecê-la? Homens que se apresentavam como profetas, como pessoas que estavam trazendo, levando a palavra de Deus, e a pessoa terrivelmente em pecado e em maldade, fala: não, calma, vai ficar tudo bem. Vocês terão paz. O povo vivendo em rebelião, o povo vivendo em grosseira idolatria. Não vou aqui narrar os cultos e as práticas, né? Porque elas já estão aí
pipocando de novo, né? Os deuses antigos estão procurando resgatar esses deuses antigos, essas divindades pagãs, por presunção, por arrogância, principalmente no que diz respeito às práticas grosseiras, desprezíveis, indignas, imorais, indecentes, pecaminosas e criminosas que são. Quando nós falamos que a palavra de Deus deixa claro, quem dera tivesse sido somente nos dias do profeta Jeremias. Quem dera que Deus tivesse permitido que somente na história de Israel, do povo de Deus, do povo judeu, tivesse tamanha desgraça ocorrido. Quem dera nós cristãos tivéssemos ficado livres de tamanha humilhação, de tamanha ofensa a Deus, de causar tamanha indignidade no Todo-Poderoso, tamanha indignação no Todo-Poderoso, vidas indignas e profanas, profetas que profetizam segundo Baal. Nós temos satanistas aí profetizando em nome de Deus, em nome de Cristo Jesus, e a igreja aplaude. E a igreja aplaude. O sujeito é um tipo mundano, um tipo grosseiro, um tipo leviano, só fala grosseria, leviandade. E a igreja aplaude. O cara grita, feito um desequilibrado mental que é profeta, e a igreja aplaude. O sujeito ameaça com violência, com morte e destruição. A Bíblia declara que aquele que veio para roubar, matar e destruir é o diabo, mas o sujeito se traveste de profeta, fala em roubos, fala em morte, fala em destruição, e a igreja aplaude. A igreja aplaude, como se a igreja de Deus precisasse de profetas da mentira, como se a igreja de Deus precisasse de profecias de Baal, de criminosos, dizendo vai ficar tudo bem. Talvez para eles fique tudo bem no que diz respeito a essa vida aqui na terra. Mas a própria palavra de Deus declara que se a nossa esperança não vai além dessa vida terrena, transitória, temporal, nós estamos entre os mais infelizes dos homens. Por quê? Alguém que fala de espiritualidade e vive em termos da mundanidade é um infeliz, é um desgraçado. A palavra técnica correta é desgraçado. É alguém que não foi alcançado pela graça de Deus. Alguém que abandonou a graça de Deus. Alguém que seguiu, que preferiu aceitar o caminho proposto por Satanás. E as propostas que Satanás faz são as mesmas que estão registradas na Bíblia. O caminho curto, o caminho rápido, o caminho do sucesso rápido, o caminho do dinheiro abundante, o caminho da fama rápida, sem preparação, sem trabalho, sem dedicação, sem empenho. Como é possível? Não é possível. Não é possível. Falsos profetas tentaram se infiltrar na igreja de Cristo desde o início. Os apóstolos rejeitaram, fizeram rápida e imediata oposição. Mas em nome de resultados rápidos, muitos hoje aceitam. Se você fala, mas rapaz, o que esse sujeito está falando, isso não existe, isso não tem, não acontece. Nunca aconteceu em nenhum lugar. Não, mas é bonito, é bom, o cara é de Deus. Não, não é de Deus. Deus não é um vendedor de ilusões. Deus não é um contador de histórias. Deus não nos entrega fábulas. Deus não permite que o seu povo se deleite em mitos. O Senhor Deus nos chama para vivermos a vida em comunhão com Ele na realidade, na nossa realidade. Dias difíceis, dias difíceis.
Porque nunca foram fáceis. Nunca foram fáceis. Sempre foram dias difíceis. Porque a própria palavra de Deus declara, a própria palavra de Deus afirma: quem quiser viver piedosamente será perseguido. Será perseguido. Porque viver para um único Deus incomoda, perturba, irrita a quem não quer compromisso com esse Deus. Mas as pessoas vivem cada um conforme a sua vontade e o seu querer. Amém. Mas você que quer viver para Deus será perturbado e será perseguido. Porque essas pessoas não têm paz. Essas pessoas não têm verdadeira alegria. Essas pessoas não têm esperança que as conduzam a aguardar o futuro. O futuro proposto por Deus em sua palavra. O mundo deles, a realidade deles é para hoje, 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 hoje. Comida, 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 comida. Bebida, 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 bebida. Dinheiro, 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 dinheiro. Prazer, prazer, prazer. Poder, poder, poder. Não importa quantas vidas sejam destruídas no processo. Não importando quantas vidas estivessem sendo destruídas nos processos. Os falsos profetas de Samaria e de Jerusalém estavam com os seus bolsos cheios. Os sacerdotes que dominavam os ofícios estavam com as suas carroças lotadas. E o povo não deixa o povo viver aí, deixa o povo se divertir, deixa o povo aproveitar. Deus não se importa com nada disso. Deus se importa sim com tudo isso. Deus sempre se importou. E não ficará sem a devida recompensa. Não ficará sem a devida recompensa. Todo excesso, todo abuso, toda mentira, toda fraude, toda leviandade, toda malignidade, toda confusão de coisas santas com coisas profanas, toda mentira de que isso daqui é só um segredinho nosso, será pago, será recompensado. Haverá uma recompensa terrível, que a Bíblia declara que é a justiça, porque Deus é justo, porque Deus é justo. E a palavra de Deus já deixa claro aqui, ó, profetizaram segundo Baal, uma divindade desprezível, cultos terríveis. Não é só uma figura de linguagem, não. Não é figura de linguagem. Homens que se apresentavam como profetas de Deus praticavam artes condenáveis. Não é que não tinham espiritualidade, eles tinham sim. Uma espiritualidade maligna, uma espiritualidade demoníaca, uma espiritualidade desprezível, que chegava a envolver sacrifício humano. E Jeremias fala abertamente. Não quero nem sequer, não quero, não, eu não quero acreditar que hoje, alguém que se propõe a falar em nome de Deus esteja disposto a cometer esse tipo de atrocidade. Eu não quero, eu não consigo enxergar. Eu, sinceramente, não consigo. Eu, sinceramente, não consigo. Mas nós sabemos que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E as pessoas que se deixam dominar por isso, o homem de Deus que se vendeu, a mulher de Deus que se... Eu não estou falando do salário, do devido reconhecimento pelo ofício, pelo ministério, pelo trabalho. Não é disso que eu estou falando. O direito de receber, através daqueles a quem você ministra a palavra de Deus, o sustento. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando das pessoas que vendem, que se corrompem, que profetizam por dinheiro, que oram por dinheiro, que defendem causas
que a palavra de Deus condena por dinheiro, que adotam discursos que a palavra de Deus condena por dinheiro. Nós sabemos que esses homens são capazes de muita coisa. Espero que não cheguem, que não tenham chegado ao absurdo de tamanha atrocidade. Mas nós sabemos que vidas são destruídas, ministérios foram destruídos, igrejas estão sendo destruídas, porque homens se apresentam como profetas de Deus, e na verdade o único compromisso que eles têm é com o espírito deste mundo, com o espírito da ganância, do ódio, do desprezo. E tal qual nos dias de Jeremias, se fosse só a vida deles, no buraco, no abismo, nas trevas, se só eles vivessem enfiados na lama, na podridão, seria um problema deles com Deus. Mas nós vemos que esses homens nunca estão contentes. Eles querem arrastar outros ao seu modo indigno de vida. Se é permitido, se é digno nos dias de hoje, é problema dos dias de hoje, mas a palavra de Deus declara que para Deus não vale. Se legisladores aí de uma sociedade desesperada, aflita, de uma moralidade decadente, de valores que se deterioram da noite para o dia, uma sociedade que só se sustenta pelo ego inflamado, pela mentira, pela ganância, dizem que tudo é tolerável, serão responsabilizados, como diz a palavra de Deus. Mas para o povo de Deus, não está valendo e não deveria estar valendo. Não deveria estar valendo. Não deveria estar vivendo. Nenhum dos extremos. Nenhum dos extremos. Diz o profeta Jeremias: não deis ouvidos às palavras dos profetas que vos pregam, enchendo-vos de ilusões, 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 ilusões. Se a pessoa diz que tem a palavra de Deus, que é o propósito de Deus, que é o plano de Deus, então aquela verdade deve se manifestar no momento em que está sendo declarada. Ah, vai acontecer um milagre. Agora então, né? É agora. Não é um mistério. Então, se é um mistério, porque você não ficou de boca fechada? Você está dizendo que não sabe, como pode afirmar uma coisa da qual você depois diz que não sabe? Por que nós podemos confrontar dessa maneira? Aí tem aqueles, né, que Marco, mas nós não podemos pecar contra o Espírito Santo. Você está pecando contra o Espírito Santo, deixando o seu cérebro na gaveta, deixando o seu cérebro dentro de casa. Porque a Bíblia ordena que nós devemos examinar tudo e reter o que é bom. A Bíblia ordena que nós devemos provar os espíritos. Não ordena que nós devemos provar os espíritos? Por que você não pode fazer nenhuma pergunta? Por que não pode questionar? O sujeito vem com uma fala muito interessante, envolvente, fascinante, está até fugindo da realidade da história, você não acha em lugar nenhum, mas o cara está delirando. Por que eu tenho que dizer amém? Não, eu não sou obrigado a dizer amém. Eu não vou pecar contra o meu Deus, eu não vou pecar contra a minha fé, eu não vou pecar contra o Espírito Santo, dando ouvidos à estupidez, dando ouvidos à mentira, dando ouvidos à enganação. A gente que quer derreter o seu cérebro e fazer de você um pamonha, um palerma, um nada, um marionete a ser manipulado, jogado para lá e para cá. Faça isso, o cara faz. Faça isso, a pessoa faz. Não, não é assim que Deus age. Não é assim que Deus age. Não é assim que o Espírito de Deus se manifesta. Se manifestam muitos espíritos de muitas maneiras, agora o Espírito Santo, não. Ele guarda uma coerência com tudo que ocorreu, está registrado na palavra de Deus. Está fora do está muito fora do que está na palavra de Deus? Ô filho,
Sinto muito, garoto. Pode até ser verdade, mas você não está preparado para manifestar essa palavra, você não tem condições de manifestar essa verdade, porque você não tem equilíbrio nenhum. Você é um desequilibrado. Emoções, sentimentos, pensamentos, vontade não estão em harmonia, não estão em sintonia, não estão em comunhão com o agir, com o mover do Espírito Santo de Deus. Se você quer profetizar, prepare-se mais. Estuda mais. Ore mais. Procure compreender a realidade dos nossos dias. Procure compreender qual é o plano de Deus para a humanidade, conforme está declarado no Evangelho de Jesus Cristo. Não adianta buscar texto do Testamento dos judeus para tentar justificar abominações dos dias de hoje, porque não convence. Não convence. Nós sabemos de qual espírito somos. O espírito de graça, o espírito de salvação, o espírito de redenção, o espírito de ressurreição, o espírito de cura, o espírito de libertação, o espírito de vida que atuou, que atua em Cristo Jesus e que foi derramado sobre a igreja dele. Esse outro espírito que estão invocando aí não é o de Cristo, não expressa o caráter, o propósito e o ministério de Jesus Cristo. Aí a pessoa alardeia e grita, mas a palavra de Deus revela que o Senhor, nós aguardamos a vinda do Senhor e que ele julgue, a começar pela igreja, a começar pelos domésticos, a começar pela casa, a começar por aqueles que deviam estar em serviço a ele e relaxaram, e se omitiram, e se calaram, e se venderam, se submetendo a outras coisas ou silenciando diante das aberrações e abominações dos dias de hoje. Não basta, não basta batizar de evangelho, que é evangelho. Dar o nome não garante absolutamente nada. É preciso o caráter do evangelho de Jesus Cristo. A verdade precisa fazer parte daquele projeto, daquela proposta, daquela vida, daquela afirmação e daquela declaração. Porque eles garantem aos que desprezam a palavra de Deus. Você viu em rede nacional de televisão, o cara abençoando, fazendo uma oração pelo dinheiro roubado, fazendo oração pelo dinheiro desviado, como se fosse aceitável em algum lugar que não o inferno, aquilo ali. Como se alguma entidade que não fosse Baal fosse aceitar aquilo ali. Você viu de um. Tem centenas. Tem centenas. Tem centenas. Você ainda poderia tentar justificar, mas foi usado para ajudar. Sabemos que não, é mentira. Essa harmonia, essa comunhão com o erro, com a mentira, com o engano, faz com que as mentes dessas pessoas sejam destruídas, corrompidas. Vai tudo para o bolso. Para ser gasto onde? Para ser gasto com quem? De maneira imprópria, de maneira indevida, de maneira que compromete a verdade e a graça do Evangelho. De maneira que é um obstáculo à salvação, à atuação do Espírito Santo na vida deles e na vida de milhares de outros. O sujeito se vendeu para profetizar segundo a conveniência, dizendo que Deus assim fará, que Deus escolheu esse, que Deus escolheu aquele, que Deus orientou isso, que Deus orientou aquilo, quando não é. A mentira, ela vem à tona, não adianta, ela... E aí? E eles não se retratam, mantêm a mentira.
Mantém a mentira. Como se a palavra de Deus fosse um jogo de dados. Como se a revelação profética fosse um jogo de cartas. Você fica na mesa até conseguir a melhor mão. Não, não é assim. Não é esse o caminho. Nunca foi esse o caminho estabelecido por Deus. E o próprio Senhor Deus, através de Jeremias, fala: porquanto quem dentre eles esteve no conselho do Senhor para que contemplasse e ouvisse a sua palavra, ou quem esteve atento e compreendeu a sua palavra, assim de obedecê-la? Eu já desde muito, que negócio é esse de mato para profetizar? Por que ninguém procura uma biblioteca? Por que ninguém procura as boas obras, a literatura sagrada, a literatura sacra? Por que ninguém procura as Bíblias, os comentários, os dicionários e passa a noite estudando? Que tanto ir mato, mato, mato? O que vai achar no mato? Parece aquela musiquinha chonga lá de muito. O que você foi fazer no mato, meu irmão? O que você foi buscar na escuridão? O que você acha na escuridão? O que você achou? O que você encontrou? Aí vem com a conversa de que Deus revelou. E é sempre um negócio grosseiro, tosco, estranho, né? Que tem um objetivo que nunca se harmoniza com a palavra de Deus, que nunca se harmoniza com a graça salvadora de Cristo Jesus. Sempre tem um Baalzinho aqui, um Baalzinho ali, né? É uma mente obcecada, é uma mente doentia, é uma mente perturbada, é uma mente alucinada. Quanto tempo vai levar para as pessoas perceberem, constatarem, aceitarem de que há homens e mulheres completamente entorpecidos por Baal ou por Satanás, pelos demônios do inferno, saindo por aí colocando mão na cabeça de outros, como se tivessem alguma unção, alguma graça, algum poder, alguma autorização ou permissão divina para isso. Por que não buscar o conhecimento? Que não faz mal nenhum. A letra mata. Ah, tá bom, eu sei que a letra mata. A letra mata. E os demônios vão te levar para onde? Esse profetismo da adrenalina, essa profecia da testosterona, essa palavra do ódio, que não tem salvação, que não, que não tem chamado ao arrependimento, que não tem poder nem graça para ministrar o perdão e restaurar a paz, não vem de Deus, nunca veio de Deus. E não é assim que Deus age, o Espírito de Deus nunca agiu de tal maneira e não agirá. Nós precisamos estar atentos à verdade conforme registrada na palavra de Deus. Não estou falando de negar a realidade da atuação do Espírito Santo. Eu estou dizendo que nós não temos que nos sujeitar a absolutamente ninguém, só porque o sujeito sai gritando mais alto que os outros, dizendo que é algo que nós vemos que não é. Aqui diz a própria palavra de Deus: desses homens, essas mulheres, esses profetas, quem deles esteve no conselho do Senhor realmente? Está falando aqui da comunhão com o Senhor. Está falando da comunhão com o Pai, com Sua palavra, com o Espírito Santo. Quem desses homens de fato esteve? Qual deles pode garantir que esteve? O que eles trazem? Porque Moisés, quando se afastava do povo e ia para a tenda, o povo via a nuvem em glória descer sobre a tenda. Quando a nuvem se retirava, Moisés saía e Moisés trazia ao povo a palavra de Deus. Do lado de fora da tenda ficava Josué.
40 anos zelando, cuidando, guardando, protegendo. Moisés se afastava. Em alguns momentos ele subiu o monte, então ele se isolava. Mas via de regra, não era na calada da noite, não era na madrugada, durante o dia, à vista do povo. Que conselho é esse que tem que é às escondidas? Que reunião é essa fechada? Não, não é assim. Não é assim que Deus age. Não é assim que Deus age. Não é assim que Deus age. O Espírito de Deus não age, a palavra de Deus não suporta a comunhão com o mal. A palavra de Deus não permanece em comunhão com aquele que se envereda, que entra no caminho das trevas. Continua o Senhor. Aí está a tempestade do Senhor. A sua fúria já foi desencadeada. Eis que um vendaval vem sobre a cabeça dos ímpios. A ira do Senhor não recuará até que ele tenha completado seus propósitos. Em dias vindouros compreendereis claramente esta profecia. Eu não mandei esses profetas. Entretanto, eles próprios decidiram sair correndo, pregando uma mensagem que não lhes entreguei, mas que eles alardearam. Nós temos no nosso meio cristão, uma série de homens e mulheres aí correndo Brasil afora, mundo afora, se apresentando como profetas, se apresentando como portadores da palavra de Deus, se apresentando como executores de um plano estabelecido pelos céus que envolve a manipulação da igreja de Deus, do povo de Deus, do povo de Deus. Como nós podemos fugir disso? Como nós podemos nos desvencilhar desses homens? Não descuidando da nossa fé, não descuidando da nossa vida, nos dedicando ao estudo permanente da palavra de Deus. Para que palavras, mensagens, pregações, ainda que empolgantes, né, que tragam empolgação, que tragam uma ideia, vai ficar muito bonito isso, aquilo, mas não foi Deus que enviou aquela palavra. Deus não envia a palavra dele dessa maneira. Deus tem o seu plano para com a redenção da humanidade já estabelecido. Deus não precisa de ajudadores humanos nesse processo. Deus precisa de servos fiéis, que ele instituiu, que ele permanece instituído, porque os dons e a vocação são irrevogáveis. Triste é ver uma vocação corrompida e um dom corrompido. É triste, é o que Jeremias está dizendo aqui. Estava atordoado, como que entorpecido, perplexo, diante da insensatez de homens que se apresentavam como profetas sem o serem, como se não fossem sofrer a ira de Deus. Há ainda alguns hoje que falam, mas isso daí vai ficar para depois, o importante é hoje. O importante é o hoje eterno. Porque é no dia que se chama hoje que Deus nos convida a uma vida de obediência a Ele. Cuidado com esses conselhos, cuidado com essas palavras. Saiba distinguir, saiba separar. Não é porque a pessoa se apresenta como profeta de Deus, profetiza, ou sei lá mais o que as pessoas estão querendo adotar hoje. É um plano executivo para a salvação do Brasil. Eu sei lá o que estão falando por aí. Deus não tem nenhum compromisso com esses homens ou com essas vidas. Ah, mas é pastor. Deveria ser, né? Deveria ser. Mas se o sujeito corrompeu o ministério, a vocação dele, isso não justifica você corromper a sua. Não justifica você entregar a sua mente, a sua alma, a sua consciência a um discurso que não é cristão. Se você quiser adotar uma filosofia, um discurso político, ideológico, adote como tal. Adote. Eu respeito.
Eu posso não concordar, mas eu respeito. Você sofrerá as consequências dos seus atos. Mas não fantasia isso de fé. Não tenta justificar a maldade, a malignidade, o ódio, a violência com obediência a Deus, que isso não convence mais. Isso não cola mais. Isso nunca foi o modo de Deus. Esse nunca foi o plano de Deus. Eu entendo que nós podemos, e essa é uma proposta pequena, simples. Mas se um número cada vez maior de pessoas, se um número cada vez maior de cristãos se dispuser a viver a fé, a viver a verdade, a meditar na palavra de Deus, a estudar a palavra de Deus, a divulgar a palavra de Deus, essas pessoas não conseguirão manipular o povo de Deus, porque não encontrará eco. Não vai falar, vai bater ali numa mente preparada, fortalecida, edificada e vai cair, vai voltar. Ah, mas além dos profetas, então você está, dos falsos profetas, você está dizendo que nós somos responsáveis? Sim, sim, sim. Em parte por descaso, por descuido. Em outra, por querer ver, por desejar ver. Nos nossos dias, um mover do Espírito Santo, como ocorreu no passado. O desejar, o sonhar, não justifica o abusar da graça de Deus. Esse mover que as pessoas sonham, ele não pode ser forçado. O Espírito Santo não pode, não é, nunca será manipulado. Ele não é uma força, um poder que possa ser manipulado ou controlado pela perspicácia humana ou por meia dúzia de versículos memorizados. Não somos nós quem conduzimos ou guiamos ou direcionamos o Espírito Santo. É Ele quem soberanamente conduz as nossas vidas. Se o momento é momento de perseverar na fé, recebamos dele gratuitamente o necessário para perseverarmos na fé. O momento de abundância, de dons, virá no momento em que ele quiser, através das pessoas que ele assim instituir. Querer fabricar na marra um apóstolo, querer fabricar aí projetos de apóstolos, projetos de profetas, projetos de pastor, projetos de ministro, nós vemos muitos, né? Nós vemos muitas pessoas aí se apresentando e quem estudou sabe, tá vendo, salta aos olhos, né? É um projeto, não é uma vida. Não foi moldado pela graça de Deus, foi moldado por uma série de técnicas e recursos envolvendo psicologia, oratória, manipulação de emoção, de sentimento, alguma compreensão, né, da realidade que não foge à capacidade humana no tocante aos comentaristas político, econômico e por aí afora. É tudo natural. O que nós aguardamos é o revestir do Espírito Santo sobre esses dons, sobre essas habilidades, sobre esses talentos, para que possamos glorificar a Deus pela atuação dele na igreja e na nossa sociedade, que tanto precisa, que tanto necessita da graça de Deus. Então, cuidado. Cuidado com a maneira pela qual você quer servir a Deus, abrindo mão de valores e de verdades que a palavra de Deus diz que são inalienáveis. A palavra de Deus ilumina a nossa alma, ilumina as nossas mentes, ilumina a nossa caminhada. Não é por acreditar em profecia, em atualidade de dons espirituais, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento de espírito, dons de cura, operações de milagres, não é por acreditar nas verdades que estão na palavra de Deus que eu vou abrir mão da palavra de Deus. Porque permanente, 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 que tem peso eterno,
a palavra de Deus declara. É a fé, é a esperança e o amor. Estes são os dons permanentes que nos levam além da nossa realidade, que nos capacitam a transpor todos os obstáculos. Não é operação de milagres, não é palavra de sabedoria, não é palavra de conhecimento. É a fé, a esperança e o amor. Isso é permanente. Esses dons são permanentes. Esses dons nos capacitam a irmos além da nossa vida, a aguardarmos a vida eterna que nos foi dada em Cristo Jesus, a vivermos hoje para a eternidade. Então, aceitarmos os cuidados que devemos impor a nós mesmos para termos em nós a alegria, a fé, a esperança, para que possamos experimentar na nossa vida, como diz o apóstolo Paulo, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, ainda que os dias sejam maus, ainda que a realidade seja difícil, ainda que as propostas, os atalhos sejam muitos. É possível, sim, é perfeitamente possível. Que Deus Todo-Poderoso te abençoe, que Deus te traga a paz e que o Espírito Santo te ilumine graciosamente e te fortaleça. Te fortaleça para o dia de hoje, porque é importante que você resista, que você permaneça fiel hoje. Deus te abençoe e te traga muita paz.